Bom dia a todos, boa tarde aqui para a gente. Todos nós estamos aqui na Estônia e vocês aí no Brasil, terminando amanhã com a gente deste lado do mundo. Com muito prazer, mais uma vez, que eu converso com todos vocês. A intenção desse webinário aqui não é só tirar as suas dúvidas sobre a e-residência, mas é, sobretudo, Estônia, né? E hoje é um dia bem especial, porque eu adoro ter esse tipo de, histórias reais, contadas aqui por gente que viveu todo o processo, empreender fora do Brasil, em se integrar a um outro ecossistema, né? É uma outra coisa, né? Até mesmo a língua, obviamente. Então, são trajetórias bem legais, aqui na Estônia já reconhecidas também, e eu fico muito orgulhosa que, obviamente, são dois brasileiros, né? Então, vamos lá conversar. Eu vou fazer uma introdução muito rápida sobre a e-residência, porque se vocês não conhecem muito bem, alguns já conhecem muito bem, já temos e-residentes e tal, mas é sempre bom rever, né? É igual rever matéria. É, Na verdade, sabe de uma coisa? Eu vou perguntar, tem alguém aqui, se consegue me responder rápido, que não sabe nada sobre residência? Porque aí eu já vou direto no principal. Flávia, beleza. Flávia, ok, então eu vou fazer uma representação bem rapidinha. Vai lá. Todos vendo, né? Beleza. Então, Tere, Brasil, Tere, o olá daqui da Estônia, para quem ainda não sabe. É, O meu nome é Thaís, eu coordeno negócios e parcerias com governos e empresas privadas para a Europa Central, a Europa Ocidental agora, e Latam para a e-residência. E a e-residência faz parte da Agência de Inovação do governo da Estônia. Não consigo conversar sobre a e-residência se vocês não souberem que é a Estônia. A Estônia, por si só, tem uma trajetória de 30 anos aí de digitalização. Hoje em dia, se não é o primeiro, é um dos países mais digitais do mundo, né? Tanto o front-end, né? Tudo que você acessa, mas também a comunicação entre setores do governo é totalmente digitalizada, né? No Brasil, a gente tem, né, um serviço público bem legal, digitalizado também, a gente pode entender, compreender, acessar, se inscrever também online, o que não acontece numa Alemanha da vida, numa França, que fica mais difícil e tal. O Brasil já tem um pouco mais de avanço nessa área também. Só que a diferença é que na Estônia, tudo por detrás disso também é digital, né? Baseado em blockchain em vários setores. Tem uma transação aí de dados encriptados, mas de uma forma também transparente ao mesmo tempo, em que os setores do governo conseguem intercomunicar e por isso aqui é facilmente, enfim, toda a burocracia é feita em alguns cliques. Né? Ontem mesmo conversei com alguém que conseguiu se divorciar em 5 minutos. Só clique, 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 quase como Tinder, né? Como chama? Colocar, não sei, arrastar para a esquerda, né? Que eu acho que é assim. Bom, contando sobre essa trajetória, alguns de vocês já conhecem também esse gráficozinho, eu sempre mostro em todos os webinários, é para vocês verem, né, a trajetória de digitalização de uma e-governança lá no início dos anos 90 para uma apropriada e-governança lá quase nos anos 2000, né, a Estônia fazendo vários setores sendo baseados em blockchain antes mesmo do Bitcoin, né, e a e-residência. Por que a e-residência existe? De novo, porque tudo aqui, todos os setores públicos são baseados no digital. Ou seja, todas as pessoas que vivem na Estônia, sejam cidadãos ou residentes, né, eles têm uma identidade que acessa a todos esses serviços online. Então, a e-residência, eu já passo aqui, vou voltar para este slide. A e-residência, então, é o que a gente tem aqui na Estônia como residentes e os estonianos, né?
para os estrangeiros. No Brasil, a gente não tem um CPF. Com o CPF, o número do CPF, vocês não acessam quase tudo. Aqui na Estônia também. Então, a e-residência é como se fosse um CPF virtual. É como se, por exemplo, um alemão conseguisse ter um CPF do Brasil sem sair da Alemanha. E com esse CPF, assim como no Brasil, a pessoa consegue abrir uma empresa, né? Você não consegue abrir uma empresa no Brasil sem CPF, não é mesmo? Então, é a mesma coisa, é o reverso. Alguém que não vive na Estônia tem um CPF virtual estoniano para que você consiga abrir sua empresa na Estônia, né? Então, muita gente se confunde, porque a gente está falando de residência virtual, né? De um CPF virtual. Muita gente já pensa que não, já é imigração. Não é não, tá? A e-residência é uma identidade digital para acessar os serviços públicos do governo estoniano fora da Estônia, para pessoas que não são e nem vivem aqui. E com ela consegue fazer tudo, né? Acessar o notariado online, todas as transações burocráticas que você pode pensar são possíveis através deste CPF virtual estoniano, tá? Então, não é uma identidade, na verdade, não é uma permissão para residir aqui, não é cidadania, não é visto, não é residência fiscal, tá? É somente um status administrativo para fazer negócios no país, tá bom? Aqui eu gosto de colocar bem a diferença entre nacionalidade, cidadania, residência e e-residência, porque fica muito claro qual é a diferença entre esses status, tá? Então, a residência é diferente de e-residência, porque a residência são pessoas vivendo aqui. Eu sou residente da Estônia, né? O Edu e a Karen são residentes da Estônia, né? Vocês aí são e-residentes da Estônia. Vocês aí do Brasil conseguem acessar os sistemas que a gente também tem, mas daí do Brasil. Então, uma residência virtual, tá bom? A residência, hoje em dia, cresceu tanto, na verdade, que já virou a segunda cidade maior do... Ai, desculpa, tá em espanhol, inclusive. Tá, ficou, se tornou, na verdade, a segunda maior cidade da Estônia. Ou seja, a gente está aqui na capital, Tallinn, com mais de 400 mil pessoas, e a segunda maior cidade de um país inteiro é uma cidade que, na verdade, não existe. É uma cidade que está nas nuvens. É uma cidade digital, com vocês aí, e-residentes ou futuros e-residentes, sendo cidadãos virtuais dessa nuvem, né? É bem legal. Bom, como aplicar? Como tudo na Estônia, acesse o site, preencha o formulário e é isso. Tem que ter passaporte, porque é uma identidade, é um documento, né, válido no mundo inteiro. E é isso, tá? Leva o quê? 20, 30 minutos para preencher tudo. Tem gente que faz mais rápido, mas geralmente é esse tempo. E tem como coletar este CPF virtual em vários lugares do mundo. Hoje em dia já é possível coletá-lo desde São Paulo, tá bom? A Karen, depois ela vai contar sobre isso, ela era uma e-residente também, e eu acho que não foi coletada em São Paulo, né? Foi em outro país, acredito. Então, hoje em dia já podemos coletá-lo em São Paulo. Bom, vá lá. Os locais de coleta, de novo, pode ser em qualquer lugar. Na Estônia fica mais barato, porque já é aqui, e no Brasil a residência custa um pouquinho mais caro, porque tem, enfim, vai mandar o cartão daqui da Estônia aí para o Brasil, tá? Bom, empresa na Estônia. O objetivo de ter a e-residência é para abrir uma empresa na Estônia. Tem que ter um CPF virtual para que crie o seu CNPJ na Estônia, não é? Eu falo CNPJ para vocês fazerem essa relação, tá? De novo, não é residência fiscal, tá? Vocês não estão aqui na Estônia, vocês estão virtualmente na Estônia. Mas a empresa que vocês vão criar é uma empresa da Estônia, é uma empresa estoniana, é uma empresa
europeia, tá bom? Então, tenha a e-residência, registre-se lá no Business Registry, eu vou colocar os links depois, envio depois os links para vocês. Escolha um provedor de serviços. Por que escolher um provedor de serviço? No Brasil, quando vocês se inscrevem e criam uma empresa, não tem que ter um endereço para a empresa. Mas vocês vivem no Brasil, vocês conseguem arranjar isso, né? Vocês não estão na Estônia, né? Vocês estão virtualmente na Estônia. Então, mas a empresa é estoniana. Então, a sua empresa tem que ter um endereço no país onde a empresa reside. Então, para isso que servem esses provedores de serviços, onde vocês podem contratar, no mínimo, né, um escritório virtual que possa fornecer um endereço aqui na Estônia para vocês. E com este endereço vem uma pessoa que é responsável por este endereço, tá? É o mínimo para fazer, para abrir uma empresa aqui na Estônia. Claro, esses provedores, eles também servem outras coisas. Tem gente que tem contábil, tem advogados tributários, enfim, eles não fazem só isso, tá? Mas como para os residentes tem que ter esse serviço mínimo, então vocês têm aí o Marketplace, tem uma página dedicada para isso, onde vocês podem arranjar e contratarem quem quiserem, confiados por nós, para ter um endereço aqui na Estônia, tá? É muito comum. Nós temos quase 100 mil residentes, mais de 20 mil empresas, e todo mundo faz isso, tá, gente? Bom, eu não vou detalhar aqui, senão fica muito longo, mas geralmente aqui na Estônia não tem milhões de certificações, né? Não tem limitações para se abrir uma empresa aqui, a não ser que seja no setor financeiro, cripto, banco ou saúde, não digital saúde, né? Mas saúde assim concreto. Aí tem que ter algum tipo de approval daqui, tá? E são 7 ou 8 só. O resto já pode abrir, não tem problema abrir essa empresa, enfim, em outras atividades econômicas. Bom, com a empresa criada na Estônia, eu posso abrir uma conta bancária na Estônia? Nem sempre. Na maioria das vezes, não, tá? Mas tem um porém. Na Estônia, na verdade, não deveria ser assim em nenhum lugar da Europa, por lei europeia mesmo, a nível europeu. Aqui na Estônia, para você abrir sua empresa na Estônia, não é necessário ter um banco ou uma conta bancária na Estônia. Pode ser, sei lá, na Espanha, na Bélgica, na Lituânia e tal. Então, a gente tem até parceria, o nosso programa mesmo tem parceria com fintechs. Tem a Wise, que é daqui da Estônia, tem a Revolut, que é da Lituânia, tem a Payoneer, tem várias outras fintechs que fornecem serviços fintech, então não são de banco, né, mas é de multimoeda, onde vocês conseguem gerir uma empresa europeia, né, com IBANs europeus, né, com contas bancárias europeias. Não necessita ser da Estônia, tá? Embora a gente tenha fintechs agora que estejam abrindo e servindo IBANs da Estônia. Quando você precisaria de ter um IBAN estoniano? Se vai fazer alguma transação imobiliária, obviamente. Né? Se vai receber um grande investimento no país, é claro. Mas isso não é no início. Né? Então, até vocês abrirem uma conta bancária ou ter algum IBAN estoniano, não vai ser em um mês, a não ser que você já esteja no escalonamento. Mas aí a conta bancária também pode ser aberta, porque vocês já vão ter algum tracking, né? Vai ter algum histórico da sua empresa em outro lugar, né? Vocês podem vir para cá, para a Estônia, inclusive, e abrir a conta bancária, mas não é necessária, tá bom, gente? Então, e-residência, com a e-residência, com o CPF virtual, vocês abrem sua empresa na Estônia, com a empresa na Estônia, pode ter uma conta empresarial em várias fintechs na Europa, tá? Posso ter conta de banco? Pode, em alguns casos, mas os bancos da Europa, da Estônia, são bem tradicionais. Então, a maioria vai pedir para vocês virem aqui. Então, é por isso que é melhor ter uma conta fintech primeiro, que não tem problema nenhum, tá bom, gente? A gente tem e-residentes que fazem milhões e milhões e milhões
é disponível aí nos sites da Receita aqui, porque os dados, esses tipos de dados são transparentes na Estônia, tá? E tem fintechs ainda, então não tem problema, tá bom? Bom, por que ser e-residente, abrir sua empresa na Estônia estando no Brasil? O principal motivo é diversificação. Diversificação de investimento, se quiser receber investimento de fora, como empresa europeia, vocês conseguem investimento a nível europeu, né? Ou de alguma agência daqui da Estônia, enfim, tá? Diversificação de mercado, receber em outra moeda, né? Conseguir empregar e conseguir ter essa diversificação de funcionários em outras línguas, de uma maneira mais competitiva, né? Então, tem vários outros, enfim, razões, cada um tem a sua, para abrir a empresa aqui na Estônia. Por que e como alguém teria, por qual razão alguém teria uma empresa na Estônia vivendo no Brasil? São esses motivos, mas se a pessoa vive no Brasil, os clientes são todos no Brasil, os funcionários estão todos no Brasil, tudo acontece no Brasil, mas a sua empresa é digital, não tem nenhuma perspectiva de abrir em outra língua, de atingir um outro mercado, de ter fornecedores fora, clientes fora do Brasil? Não. A e-residência, uma empresa na Estônia, não é para você, porque isso seria evasão fiscal, tá? É uma empresa brasileira que vocês devem ter. A empresa na Estônia, que vocês conseguem abrir virtualmente desde o Brasil, por conta da e-residência, é uma empresa internacional, que tem clientes, fornecedores, investidores internacionais. Ah, mas a minha empresa é pequena, não sou muito grande. Não, gente, tem freelancer, tem pessoa, uma só, gente que é autônomo, que consegue, que tem contratos com empresas fora do Brasil. A residência já serve tanto para autônomo, que tem contratos com várias empresas, startups, grandes empresas, startups escalonando, tem vários perfis, tá? Serve para todos, tá bom? Aqui é o Marketplace que está na nossa página, onde vocês conseguem contactar e escolher provedores de serviços que podem te ajudar. Já tem provedores de serviços no Brasil que ajudam a, por exemplo, fazer a lógica. Tá, tem uma empresa no Brasil, ou sou um MEI no Brasil, quais são os meus deveres no Brasil se tem uma empresa na Estônia, né? Eles te ajudam a responderem essas questões. Bom, até agora a gente tem mais quase 95 mil residentes, mais de 22 mil empresas, e no Brasil começou a crescer bem rápido desde o ano passado, desde que a gente começou a ter a coleta do cartão no Brasil. Então, são mais de 1.000 residentes, com mais de 250 empresas, e espero que tenha muito mais ano que vem, tentar trabalhar com o Brasil, ter mais parcerias, para que vocês todos empreendam fora aí do país. Agora, eu quero apresentá-los primeiramente a Karen, depois o Eduardo. Novamente, são dois empreendedores de sucesso que vivem aqui na Estônia, empreendem aqui fora, têm essa experiência de ser gringo, né? De se integrar, de conhecer, né, seus amores e desabores, né, de empreender fora da terrinha. É muito importante para vocês escutarem, especialmente estes que, porventura, vão sair do Brasil, não precisa vir para a Estônia, mas talvez empreenda numa França, numa Alemanha e tal, né? Se tornar um gringo, tá bom? Então, vamos lá, começamos com Karen. Karen, feliz de te ter aqui. Quero escutar a sua jornada, suas ideias, a sua experiência como e-residente primeiro, e depois a sua vida aqui também. E galera, pode utilizar o chat para conversar e o Q&A para fazer pergunta, tá bom? Que aí a gente consegue diferenciar o que é o que. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, compartilhar um pouco a minha jornada de residente para residente. Minha história com a Estônia é bem antiga, na verdade. Eu vim para a Estônia em 2009 como uma estudante de mestrado da Universidade de Tartu.
encontrei a universidade pela internet. Eu ia para a Suécia inicialmente, acabei me apaixonando pela tecnologia da Estônia já em 2009. Tinha aquele pluginzinho do Skype, que eu não sabia que era uma tecnologia estoniana. E eu, ao contrário da universidade sueca, que eu inicialmente tinha pensado, a universidade estoniana já tinha uma pessoa ali com a câmera, conversando comigo, eles foram super solícitos, e foi o começo da minha jornada. Fiquei 2 anos inicialmente na Estônia, e me apaixonei pelo país, mas acabei voltando para o Brasil, trabalhando no Brasil, mas sempre lendo sobre as notícias da Estônia. Foi aí que eu soube do lançamento do programa do e-Residency, no fim de 2014, e eu já estava com uma ideia de negócio que eu queria abrir, e eu tinha gostado muito das taxações e das facilidades da Estônia, então eu quis fazer parte desse programa, testar, virar uma e-residente, e na época eu não podia fazer através do Brasil. Como eu já estava com muitas saudades da Estônia, eu decidi tirar umas férias longas de 5 semanas, e eu fui para Tartu, que era a minha cidade do coração, né, que eu falo até hoje, apesar de estar em Tallinn hoje. Fiquei 5 semanas em Tartu, apliquei para ser a e-resident, foi super simples. Os policiais, né, que geralmente pegam as aplicações de visto e de e-residency também, são sempre super educados, mesmo quando eles não falam inglês, a gente consegue se comunicar com o Google Tradutor. E quando eu recebi, depois de algumas semanas, eu não lembro exatamente quanto tempo demorou, mas não foi muito, a policial me entregou e falou que eu era a primeira mulher do meu grupo, na faixa etária, na época eu tinha 27 anos, que tinha sido a e-resident, e ela me parabenizou. E eu fiquei super feliz, como se tivesse fincado a bandeira do Brasil na Estônia, já sendo a primeira brasileira, uma primeira mulher também, né, e brasileira desse grupo de faixa etária criando a e-residence. E a minha ideia era ter o business 100% no Brasil inicialmente, e pagar os impostos na Estônia, e eu abriria a conta bancária na Estônia. Na época eu não tinha, não sabia, acho que não tinha essas facilidades ainda, né? Porque foi em comecinho de 2015, quando eu recebi o meu cartãozinho de residency. Então eu abri a minha conta lá, e abrir a minha conta foi muito mais demorado do que abrir a própria empresa. Demorou uns 20 minutos para abrir a empresa, e a conta bancária acho que demorou uma semana para sair, mais ou menos. Então eu entendo, ainda bem que tem as fintechs hoje que ajudam, porque na época foi um pouquinho complicado, bem mais burocrático do que abrir a empresa em si. E a minha jornada de e-resident para resident acabou sendo que nessas 5 semanas eu conheci tanta gente de startup, tanta gente do ecossistema, que eu fiquei com vontade de voltar e construir a minha empresa na Estônia, até porque o que a gente queria fazer, né, na época na Tutor ID, era trazer a digitalização de algo que acontecia no mundo real. E eu acho que a Estônia é um bom exemplo disso. A Estônia digitalizou o país e criou o e-governo. Então, a minha plataforma, né, a Tutor ID, era a digitalização de uma sala de aula e conexão entre professores e alunos. Nossa, eu tô falando bastante, né? Por favor, me interrompa. E pensei que você ia falar comigo, tá aí. Não? Que eu vi que você foi para frente. E essa jornada de abrir empresa, de criar conta bancária, eu diria que demorou, acho que no total, né? Fiquei essas 5 semanas na Estônia e já estava fazendo meu plano de negócios. Comecei o meu negócio 100% bootstrapped, usei os minhas próprias finanças, meus próprios funds para abrir o negócio, mas eu consegui, no total, levantar por volta de $1 milhão, não só de investidores anjos da Estônia, mas dos Estados Unidos, principalmente dos Estados Unidos. As empresas estonianas, elas têm a Estônia tem não só um marketing muito bom, né, que os outros países estão ouvindo falar da Estônia, mas também tem muitos cases de sucesso de startups que estão virando unicórnios, né? O maior país com unicórnios per capita, e etc. Então, o ecossistema de startups já está ouvindo da Estônia. Então, levantar capital sendo uma empresa estoniana
é muito mais fácil do que era no passado, por conta desses cases de sucesso. Então, dá para levantar muito capital nos Estados Unidos, que eles... Antes era difícil, porque eles tinham um pouco de... Como assim, uma empresa estoniana? Onde é que fica a Estônia? Mas agora eles estão um pouco não, bastante... eu ia falar em inglês, né? Aware desse ecossistema e dos cases de sucesso e desse ambiente de... É muito fácil você entrar em contato com o founder do Bolt, por exemplo, que é uma empresa bem-sucedida, e de outras empresas que viraram unicórnio, porque nos eventos de startup eles estão a 2 metros de você. Então, a gente aprende muito com essas pessoas que já chegaram lá. Então, tem oportunidades que eu não teria se eu estivesse no Brasil, e eu sou muito grata, claro, também muito ao governo estoniano, que me levou para muitos eventos internacionais, representando a Estônia. Então, como a minha empresa é estoniana, eu já fui até chamada de uma founder estoniana do Brasil. Já me cunharam como uma founder estoniana, porque o meu bebê, né, que é a minha empresa, é um bebê estoniano, então logo a Estônia me leva para esses eventos, já me levou para o Canadá, já me levou para Nova York para um evento, então eu viajo representando principalmente, claro, as empresas de educação, então eles selecionam sempre 5, 6 empresas, a Tutoria ID está quase sempre selecionada, dependendo. Eu tenho que aplicar, claro, né, me inscrever, se é um mercado que eu tenho interesse, então, claro, eles sempre acabam me escolhendo e eu já tive a oportunidade de conversar com ex-presidentes e políticos e ter reuniões em ministérios aqui, que eu imagino que do tamanho que nós somos e nós éramos no passado, eu nunca teria essa oportunidade de encontrar com um ministro, de apertar a mão de um presidente, que eu tive essa oportunidade estando na Estônia. Então, mas o país que parece perfeito e aparenta ser perfeito, claro, nem tudo é perfeito. Tem os senões também de eu ser estrangeira e às vezes até de ser mulher. Eu vou mais focar no fato de eu ser estrangeira, porque estando no ecossistema estoniano, os fundadores da Estônia, até por conta da história, né, da dominação russa e etc., eles não vão privilegiar um estrangeiro, mesmo que ele se destaque, a um estoniano. Eles vão preferir sempre colocar aquele estoniano na mídia, mesmo que seja uma empresa muito menor, mesmo que tenha muito menos sucesso. Eles estão ali sempre, né? Eles se ajudam muito. Então, existe esses entraves, essas dificuldades de se integrar no ecossistema. Claro, eu sou muito insistente, né? O brasileiro não desiste nunca. E eu estava sempre nos eventos, eles eram tímidos e eu ia conversar com eles, apesar de eu ser tímida também. E aos poucos eu fui penetrando nesse ambiente que era muito dominado por empresas estonianas e founders estonianos, tanto que em eventos, às vezes, eu era a única estrangeira de delegações estonianas. Mas a gente persiste e consegue chegar, mas não foi fácil. Nunca é, né? Maravilha. E aqui você consegue, talvez, abordar qual é o seu para si, né? Claro, a Tutor ID já é, né, um case de sucesso, mas o que foi para ti o ápice de realização ao ter a sua empresa aqui na Estônia? E o que você acha, para a galera já entender, que eles têm que considerar ao abrir, não só abrir uma empresa, que a pessoa pode abrir e não fazer parte do ecossistema, né? Mas se a pessoa quer se integrar, depois vir para a Estônia, qual é, sei lá, a expectativa que ela deve ter, né? Sobre a Estônia, sobre o ecossistema, para ela ficar mais atenta e não ter, enfim, como eu posso dizer, não ficar desapontada, talvez, né? O que esperar de chato, que para a cultura brasileira, às vezes, é bem chato, sabe? Entender e tal. Mas essa parte de integração, né? E tal. Enfim, é contigo. Respondendo a sua primeira pergunta, o ponto mais alto para mim de fazer parte do ecossistema foram as oportunidades. A primeira grande oportunidade que a gente teve foi de ir para Nova York.
para um evento. Foi minha primeira viagem para Nova York, inclusive. Foi completamente financiada pelo governo estoniano, junto com uma delegação de outras startups estonianas. Eu fui a única estrangeira que estava nessa delegação. E foi muito grande para mim todos os contatos que eu estabeleci nessa viagem e como isso resultou em ganhos, em retornos financeiros para a Tutoria ID, e, claro, a mídia, a cobertura na mídia, e enfim, no estágio em que a gente estava naquele momento e a gente ter essa visibilidade de estar tendo esse evento em Nova York, e ter a oportunidade de estar na embaixada e conversar com diplomatas, e sempre foi, para mim, foi o primeiro grande momento. E o segundo grande momento foi, vindo dessas oportunidades de apresentações, etc., etc., eu consegui uma vaga numa aceleradora de Nova York. Graças a essa vaga dessa aceleradora de Nova York, do Cornell Institute, uma jornalista da Forbes estava selecionando startups que ela tinha gostado, que fizeram parte dessa aceleradora, selecionou algumas fundadoras que ela gostou, que era do Forbes Women, né? Então ela estava escrevendo sobre mulheres, e eu tive um feature do Forbes Women, Forbes mesmo, dos Estados Unidos, inteiro sobre mim. Foi ano passado, para falar a verdade, esse artigo. Eu já tinha finalizado a aceleradora, né? Já fazia, eu tinha até, não esquecido, mas estava lá para trás essa experiência, e veio essa jornalista fazer uma matéria, para mim, gigante, que eu ficava feliz quando era o nome da empresa, aparecia num artigo, mas foi um artigo com a minha foto, assim, gigante, e nossa, foi realmente, acho que um ponto alto de ter esse reconhecimento. E um investidor estoniano falou comigo, nossa, nenhum founder estoniano teve uma feature inteira na Forbes. Então, talvez você até tenha sido também a primeira de ter uma startup estoniana com feature inteiro sobre você. E foi, enfim, e aí esse é o ponto muito legal. E o ponto não tão legal, o fato de ter sido um grande acontecimento pessoalmente para mim e para a empresa, e os meus peers estonianos não terem o mesmo entusiasmo que talvez eles tivessem se esse tivesse sido um feature de um estoniano. Então, eu tive um apoio, que essa parte, você falou, fala um pouco da parte meio chata, né? Então, essa foi a parte que eu fiquei, não vou dizer decepcionada, eu entendi, mas realmente foi um momento em que caiu a ficha para mim, que apesar de eu ser uma fundadora estoniana do Brasil, realmente eu era muito mais brasileira do que estoniana, e o apoio vai ser sempre mais tendencioso para os estonianos, e foi aquele momento que ficou bem mais claro para mim. Foi o bittersweet moment desse feature da Forbes. Maravilha, e obrigada por compartilhar, porque nem tudo são flores, não só como sendo nós todos estrangeiros fora do Brasil. A vida de estrangeiro não é fácil, né? Em vários aspectos, ainda mais quando você está saindo aí, nossa, é tão clichê falar assim, mas dessa zona de conforto, você insiste, você se integra, você vai fazer parte disso e você está lá, né? Queira as pessoas, não é que elas não queiram também, né? Mas elas não estão, imagina, hoje em dia já está um pouquinho melhor, né? A galera tem muitos estrangeiros hoje em dia, mas há 5 anos atrás estava assim, né? Vocês estavam aqui na época, não existia tanto estrangeiro como hoje em dia aqui na Estônia. Não. Então, você realmente estava lá, desmatando, desbravando, na verdade, não só para os brasileiros, né? Para os estrangeiros no ecossistema, né? Com certeza, se hoje o ecossistema é mais integrativo, vai ter que ser mais, obviamente, mas já está muito mais e tudo mais, é porque tiveram pessoas como você, que começou, se integrou, esteve lá, se esforçou, né? E, enfim, e é uma fundadora brasileira. Então, a gente, ó, bate palma porque Obrigada. merece bastante. Obrigada. As dificuldades, né, dupla, né, de ser estrangeiro e de estar num país em que você não conhece ninguém, e empreender, dificuldade dupla, mas Tripla, né? Porque é um país que não tinha também
essa ligação com o estrangeiro, né? A Estônia era um Não país, tinha. até pouco tempo, não muito aberto, não tinha uma leva de estrangeiros igual hoje em dia. Então, tripla, É com verdade, é certeza, verdade. né? Então, vamos agora com o Eduardo. Bom, do mesmo jeito, Eduardo, se apresente, conte sobre a sua jornada, que também é super inspiradora, né? Você tem, na verdade, Eduardo, gente, ele tem cofundadores historianos, então já é é um outro tipo de integração também e outro tipo de desafios também, né? Até a comunicação dentro da empresa, né? É outra coisa. Então, eu estou muito contente de tê-lo aqui. De novo, Eduardo e Karen são pessoas super legais, não são só empreendedores inspiradores, mas são duas pessoas mágicas, muito legais, e eu estou, de novo, muito contente de tê-los aqui, e eu quero muito deixar este webinário gravado, porque eu quero mostrá-los para todo mundo, que vocês são dois bons exemplos aí de brasileiros fora aí da nossa terrinha, tá? Vamos lá, então. Obrigado aí pela apresentação, né, e obrigado pela oportunidade, né, como, né, até já falou, eu sou o Edu, né, eu sou o CEO da Iera aqui na Estônia, e deixa eu falar um pouquinho, então, sobre minha história. Eu sou carioca, né, apesar de não ter sotaque mais nenhum, porque eu já sou basicamente um cigano, né, mudando de lugar para lugar, no próprio Brasil, né, enfim, já morei em Bahia, Belo Horizonte, São Paulo, também Santa Catarina, antes de sair do país. E a minha história com a Estônia é um pouco mais recente, talvez, que a da Karen. Com certeza é, porque, na verdade, ela esteve aqui desde 2009. No meu caso, na verdade, eu tinha, digamos assim, desde novo, uma vontade, porque eu sempre fui da área de tecnologia, eu tinha uma vontade por causa do... Talvez alguns de vocês sejam da área de tecnologia, vocês conheçam o Linux, e o criador do Linux é um finlandês. Então, desde mais novo, tipo, né, digamos assim, o que me fazia, como na linguagem chula no Brasil, me fazia mijar Guaraná era aquela ideia de, vou para a Finlândia, enfim, vou conhecer como é que é o Linux, etc. Então, desde novo eu tinha essa vontade de ir para a Finlândia, mas, enfim, não, digamos assim, não desenvolvi essa vontade. E depois de um tempo, enfim, trabalhando dentro do Brasil, enfim, e dentro da área de tecnologia, enfim, outras áreas também, já saindo até do Brasil, começando carreira internacional, eu vim descobrir a Estônia. E eu vi que fazia muito mais sentido, porque eu falei, até na época, foi até através de uma startup que tem aqui na Estônia, que era chamada Jobatical, e eles postavam uma série de vagas, enfim, para o pessoal que queria vir aqui para a Estônia, e eu falei, nossa, Estônia, legal. Aí eu fui atrás, eu falei, nossa, aqui é uma espécie de vale de silício aqui dentro da Europa. E isso aí me chamou muito a atenção. Então, depois que eu já tinha começado a minha carreira internacional, eu já tinha saído do Brasil, na verdade, eu morei no Oriente Médio durante um tempo, lá no Bahrein, é que eu vim para a Estônia. E aí eu vim em carreira. Foi até numa época interessante, eu estava morando no Bahrein, e talvez alguns de vocês se lembrem, né, teve a época que teve o assassinato do general Soleimani no Iraque, e eu estava no Bahrein, que é tipo a 300 quilômetros do Irã, do lado de uma base americana, né? Enfim, num prédio de 50 andares. Eu falei, eu acho que é um bom momento, talvez, de eu pensar, né, sair do Bahrein, né? Então, foi basicamente, digamos assim, eu tive um motivador extra, né? Vim para cá. E, enfim, como eu já tinha também a minha cidadania espanhola em processo, né? Aí eu falei, bom, apareceu a vaga, vim parar aqui na Estônia, e a minha história foi um pouco assim, eu vim para cá como um diretor de projetos dentro de uma empresa de software, e aí quando deu a questão da pandemia, enfim, que vários clientes ali reduziram budget, esse tipo de coisa, eu e, digamos assim, o CEO da empresa, a gente se reuniu e falou, vamos montar uma ideia nossa, né? Vamos, digamos assim, construir um produto nosso, vamos aproveitar que a gente tem um pouco de mão de obra que está ficando dentro da empresa. E nessa brincadeira, eu fui convidado a ser o CEO, né, dessa empresa que estava nascendo aqui dentro da Estônia, que começou, antes era chamada BeachPerk, e depois virou a Iera, né, que é a empresa hoje como se chama. E, enfim, terminei investindo um pouco também, né? Teve investimento ali de cada um. A gente começou uma espécie de bootstrap também, mas aí no ano passado a gente conseguiu colher investimento, né, de por volta de €500 mil. Era a United Angels, que estava até no slide ali que a Thais estava mostrando, que hoje em dia eles se chamam Specialist VC, e foi legal, porque eles são tipo, são os famous kids on the block aqui, porque eles são bem conhecidos aqui, já investiram
na Bolt, outras empresas também famosas, na Starship, que também é famosa aqui. E, enfim, assim, digamos assim, foi que surgiu a minha oportunidade de virar CEO aqui na Estônia e, enfim, de participar de uma empresa aqui na Estônia. E aí, trazendo um pouco, assim, né, falando, talvez só dando uma geral da Iera, a gente é uma plataforma de engajamento de pessoas, a gente trabalha muito na área de, digamos assim, com equipes de suporte, equipes de venda, e a gente usa, digamos assim, coisas de gamificação e também, digamos assim, features que ajudam a fazer o tracking do trabalho das pessoas melhor e mantê-las engajadas. E aí agora, indo um pouco também para o lado que a Karen comentou sobre as coisas boas e as coisas, digamos assim, não tão boas que acontecem aqui na Estônia. Olha, eu vou dizer o seguinte, em relação às coisas boas, com certeza, enfim, eu vou ser clichê aqui, né? A questão da burocracia, a falta de burocracia, digamos assim, é sensacional. E um exemplo bem tácito disso, que eu comento com todo mundo, foi na época que eu peguei investimento. Ou seja, aqui, como toda a questão é feito via assinatura digital, via aplicativo, toda a questão das assinaturas, toda aquela documentação extensa que é para você poder receber investimento, pode ser feito, na verdade, em um dia, né? Levou um pouco mais de tempo, porque tinha um que estava ocupado, aí o cara tem que entrar, acessar, assinar digital, mas se você quiser fazer em um dia, você faz. E aí, foi aí quando, digamos assim, caiu bem a minha ficha, assim, de que, nossa, se eu estivesse no Brasil, provavelmente eu teria que ir em cartório, tem aquela questão de reconhecer a assinatura, né? Aí tem, às vezes, um investidor que é de um canto, um investidor que é de outro, e aí é uma loucura. Então, isso aí foi um exemplo muito tácito para mim de como as coisas são desburocratizadas. Outro exemplo bem tácito para mim foi quando eu estava no Bahrein ainda, que eu estava, digamos assim, arranjando um apartamento aqui para morar na Estônia, eu abri a minha conta de lá, online. E aí, quando eu cheguei aqui na Estônia, meu cartãozinho já estava na caixa de correio, eu já tinha conta aberta, já tinha acesso. Então, isso aí para mim também foi bastante, sabe, outro exemplo bem tácito, digamos assim, dessas facilidades que aqui tem. Indo um pouco para o âmbito pessoal, cara, é um país maravilhoso, é bonito, é limpo, é seguro, né? Se você gosta de frio, você vai adorar aqui. Se você não gostar de frio, aí ferrou, né? Porque é frio bastante no inverno, né? Fica escuro, fica bem negativo. Já peguei aqui sensação térmica de menos 25. Mas se você gostar, digamos assim, das temperaturas, digamos assim, mais diversas, né, é muito legal, assim, para mim, por exemplo, eu achei lindo o fato que eu não tinha essa experiência antes de ter todas as estações, né? Fora isso, a questão da saúde é bem interessante também, né? Enfim, você tem o Family Doctor, então você sabe o que você precisa, você tem acesso rápido. A questão do transporte aqui urbano eu acho muito bacana também, ou seja, você dá para andar na cidade a pé, mas se você quiser utilizar, sabe, os meios de transporte são muito bons. E agora, falando um pouco sobre as coisas assim E que... gratuitos, né? E gratuitos, exatamente, né? Gratuitos. E, assim, talvez um pouco ainda nas coisas boas, só talvez batendo um pouco ainda na tecla que a Karen falou, o ambiente aqui, de certa forma, de startups, ele é bem aberto, então a gente tem uma cultura aqui de coworks aqui, e alguns desses coworks, eles foram criados por ex-founders famosos de startups, e aí você vai trabalhar, você tem um acesso muito fácil, sei lá, se você quiser falar com um Ragnar Sass, por exemplo, é um cara que foi um ex-Pipe Drive, você consegue falar com o cara, tipo, não é um negócio assim, você tem que passar um ano, sabe, para poder conseguir achar uma agenda dele. Você consegue, talvez, entrar no LinkedIn e marcar um café com ele, né, se ele estiver aqui na cidade. E fora os eventos também, né, que aproxima muito, e, enfim, as startups se ajudam bastante nesse sentido, apesar de existir uma concorrência muito grande. Agora, indo para o fator ali, eu senti, por exemplo, que eu, quando consegui pegar investimento, eu tive sorte pelo fato de ter parceiros, digamos assim, outros founders estonianos. Essa é uma das coisas que realmente eu sentia que, para questões de investimento e às vezes até para questões de negócios, ainda existe um pouco de um círculo fechado, em termos de ser estoniano, né? Ou seja, falar a língua e ser estoniano. Eu tive, digamos assim, é o que eu falo, eu tive sorte pelo fato de eu ter amigos e founders estonianos, né? E, de certa forma, isso meio que atraiu uma das pessoas chaves que apresentou a gente para a United Angels, e aí a United Angels meio que apresentou, e aí o negócio foi. Aí o negócio desenrolou. Mas, de fato, né, isso acontece, sabe? É um pouco fechado, né, nesse sentido, né? Mas eu já tinha experimentado um pouco disso também no Oriente Médio, que eles
no Oriente Médio eles têm uma coisa muito semelhante de tipo, o quão sério você está, tipo, pensando no Oriente Médio, tipo, né, assim, você está pensando, tipo, em aprender a falar árabe, ter filhos aqui, né? Então, tem um pouco disso também. Aqui na Estônia, não é por essa linha, mas eu já entendo que ser estoniano ajuda, ou ter amigos estonianos ajuda, né? Então, essa foi minha experiência. Não sei se talvez quer lançar mais alguma pergunta aí, Thaís. Manda bala. Eu gosto muito de ter essa relação, de novo, o positivo e o que as pessoas devem esperar. Não, eu vou dizer aqui abertamente, eu acho que não é só porque é Estônia, porque é ser gringo mesmo. Eu tive na minha experiência, eu tive algo na França, na Alemanha, e é assim, mais ou menos em todo lugar. Então, infelizmente, o fator ser estrangeiro, tá? Uhum. Mas aqui na história não venha pensando, vai ser tudo tão fácil. Claro, você pode reunir, né? Como tanto o Edu quanto o Karen falou, reúne com super fundadores, tem esse acesso às pessoas, isso é real, né? Mas, claro, se tiver um parceiro, um sócio estoniano, se falar a língua estoniana, se for 100% integrado de alguma forma, se não nem mesmo parecer tanto estrangeiro, eu diria assim, as portas se abrem muito mais, né? Essa é uma realidade infeliz de ser estrangeiro, né? Então, não são tudo flores, certamente, embora o país esteja aí, seja o novo Silicon Valley, e a galera está vindo mesmo em peso, investidor, são mais de 70%, ou quase 80%, na verdade, eu sempre me pergunto se é 80 já, por cento dos investidores na Estônia são estrangeiros já, então tem um capital aí internacional rolando no país que ajuda nós, estrangeiros, vivendo aqui um pouquinho mais. Karen desbravou, Edu está desbravando, já desbravou e continua desbravando, e que vocês, futuros empreendedores na Estônia, vão aproveitar, na verdade, o que os dois aqui construíram junto com os outros, viu? Tem muito trabalho desses dois, da galera estrangeira aqui. Eduardo, sobre perguntas, vamos dar uma olhadinha, na verdade, no chat e ver no Q&A primeiro o que a galera está perguntando. Vou colocar meu óculos e ver se a gente consegue responder. Vamos lá, Vinícius, gostaria de saber, se possível, como ficaria a tributação Estônia BR no seguinte exemplo. Um freelancer com empresa de software, recebendo 10 mil euros pela empresa, desejando trazer esse valor por mês para o Brasil. Tem diferentes maneiras de se pagar, tá? Tendo sua empresa na Estônia, tem como dividendos, bonificações, enfim. Na verdade, Karen e Eduardo, se quiserem, pode dizer como vocês se pagam como empreendedores. Vocês querem, podem falar sobre isso? Eu não sei, vai que por conta de investidor você não pode falar sobre isso, mas Eu me pago um salário. é um salário, né? Eu sou uma contratada da empresa e eu me pago um salário como as outras pessoas da empresa que são contratadas dentro da Tutor ID também recebem um salário. É o mesmo esquema. Por exemplo, no meu caso ali, quando a gente recebeu o investimento, teve que fazer aquele contrato ali como um Member of Management, of Board of Management, e aí meio que paga um salário, basicamente isso. Estando no Brasil, não vai pagar, claro, os impostos sociais que se pagam quando se vive aqui, e tem uma empresa aqui também, né? Não tem sistema de saúde para vocês porque vocês estão no Brasil, né? Aqui na Estônia se paga o imposto da empresa só, quando se distribui o capital, e no Brasil se paga o que você recebe pela empresa, como você transfere. Vinícius, é muito mais fácil o seu caso que uma empresa. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar o meu e-mail para você e eu te transfiro para um advogado tributarista no Brasil. A gente tem gente agora, parceiros que, enfim, sei lá, fazem essa, como falo, consultoria gratuita para e-residente. Fala rapidinho e você já tem, como eu posso dizer, todos os dados bonitos e conversados com advogados, tá? Que eu não sou advogada tributarista, então não posso ficar conversando sobre isso, não.
Tenho dúvidas sobre a incidência de impostos. Já vai ser mais ou menos a mesma pergunta, mas, Pedro, já falando aqui, o Brasil e a Estônia não têm ainda acordos de tributação, de bitributação, né? Não tem. Então, por isso que é importante que ao abrir a sua empresa na Estônia, vocês tenham essa empresa na Estônia como uma vertente outra do que vocês têm no Brasil. Elas não podem se misturar, tá? Então, tem que tomar um cuidado estando no Brasil para ver como você constitui essa empresa na Estônia e como vocês se pagam, tá bom? Tem, por exemplo, ZPS, né, zonas específicas no Brasil que reduzem impostos, por exemplo, se vocês abrem empresa em outro país. Estou conversando agora, por exemplo, com o Piauí, estão fazendo um projeto bonito, muito bonito, onde empresários, ao abrir um CNPJ na zona de importação e exportação, que também permite produtos digitais, tá? Tem uma redução de impostos se vocês contratarem pessoas no local. Né? Paraná tem algumas ajudas, eles te ajudam, inclusive, a compreender melhor a relação Brasil-Estônia, Santa Catarina, com certeza, São Paulo, com o Sebrae for Startups, eles têm já conselheiros lá que entendem um pouquinho mais. Então, tem uma galera que entende muito bem e sabe otimizar os custos, benefícios e saber os cons também ao empreender fora do Brasil, inclusive pela Estônia, onde não tem ainda acordo, tá? Espero que este acordo venha brevemente, mas isso é com o tempo a nível parlamentar, né, gente? Como é buscar investimento no ecossistema na Estônia? Karen e Eduardo, quem quiser conversar sobre isso, tem, por exemplo, a Karen conversou que através da aceleradora, não, na verdade não, isso foi o artigo da Forbes, né? Como foi seu primeiro investimento? Como foi o contato? Você contactou, eles te contactaram? Talvez começar desde o zero, e o Eduardo também, e falar como foi os primeiros passos ao receber o investimento para a empresa estoniana. Minha história é um pouco parecida com a do Edu, em relação a ter contatos estonianos que te levam aos investidores, que te levam ao capital. Porque eu estudei na Estônia, fiz meu mestrado aqui, eu fiz um grande amigo, que foi o primeiro amigo que eu fui visitar quando eu voltei para a Estônia para tirar o e-residency. E esse amigo, que trabalhava numa startup também, eu falei que eu estava abrindo a minha startup, estava registrando ela na Estônia, e eu ia aplicar, né, um pouco dos meus, né, para kickstart, né, o projeto, eu ia investir na ideia, mas eu já estava procurando capital, porque demora meses, né? Então eu já estava procurando quem poderia ser o próximo investidor para pôr um pouquinho mais de capital, porque não ia durar muito tempo, né, o capital que eu já tinha investido, porque construir um protótipo de um produto digital é muito caro. Era muito caro há 7 anos, está ainda mais caro hoje. E ele me apresentou no jantar, estava todo mundo comendo pizza, era uma pizzaria, que eu conversei com esse investidor, que foi o primeiro investidor anjo da Tutor ID. Aliás, ele reinvestiu tantas vezes que a gente chamou de arcanjo, que nem anjo mais, ele ajudou tanto que ele já tinha subido de hierarquia para gente. Então, esse foi... E ele trouxe outro investidor anjo também, que trouxe esse outro investidor anjo, trouxe outro investidor anjo para co-investir. Então, foi mais ou menos construir um network mesmo, conhecer uma pessoa que vai te levando a outras. É uma história, eu imagino, parecida com a do Edu, pelo que ele contou. Exato, é um pouco semelhante. No nosso caso ali, né, eu, enfim, estava na empresa, aí terminei fazendo amigos, e aí surgiu a questão do convite para virar CEO, e aí aconteceu que, na época, a pessoa que era o CEO da empresa em que eu estava, que depois, hoje ele é o CTO da gente, ele já havia trabalhado junto com o Karel Kortkas, que é o CEO da Veriff, que inclusive é um dos novos unicórnios aqui na Estônia. E aí ele comentou com ele, enfim, do que a gente estava fazendo, aí mandou, digamos assim, o primeiro
pitch ali bem, né? O rascunho do primeiro pitch mandou para ele, falou, pô, essa ideia é do caramba, tal. Então, eu vou fazer o seguinte, vou passar vocês aqui para o pessoal da United Angels. E aí, o pessoal da United Angels, digamos assim, meio que acatou a sugestão dele, entrou na jogada e começou a apresentar para vários outros investidores, e até o próprio Carol, né, que hoje em dia é público, por isso que eu estou falando aqui, ele terminou sendo um dos investidores também. Então, meio que foi através de network mesmo. E aí veio, a gente meio que, digamos assim, a gente, em vez de pegar alguns poucos investidores, a gente preferiu meio que focar num número um pouco maior de investidores com o conceito de smart money, ou seja, de trazer cada um dos investidores, por mais que tenha um ticket um pouco menor, tinha uma espécie de um superpoder cada um deles. Então, tinha lá uma das nossas investidoras, né, é uma mega coach, por exemplo, digamos assim, em relação entre equipes de alta performance, e tem outra ali que é um mega super ultra, né, em analytics, então, e aí vai. Uma das coisas também que é legal compartilhar, pelo menos a minha experiência aqui na Estônia, principalmente quando na fase de seed, né, na fase, né, primeira graninha que você pega ali para poder fazer o negócio acontecer, o foco aqui foi muito mais nos founders, ao invés de, por exemplo, você já tem tração, você não tem tração. Eu não tinha tração no início, a gente tinha uma ideia, a gente tinha, digamos assim, uns 2 clientes ou 3 clientes ali, sabe, usando, começando a querer pagar, e a gente tinha, digamos assim, uma visão de mercado e, digamos assim, uma ideia bacana. Então, o foco deles foi muito mais em cima da questão de, quem são os founders? Tem aqui o Yano, que é o CTO, é um cara que é um ex-Skype, ex-Swedbank, já trabalhou com o próprio Caro também. Tem sei lá, o outro aqui já trabalhou na Inglaterra, tem toda a experiência. Tem um maluco aqui brasileiro aqui no meio, que, enfim, já trabalhou no Oriente Médio, já atendeu a ONU, enfim, esse tipo de coisa, a Siemens. E aí meio que foi o foco nisso aí. Então, essa é uma coisa também que eu acho legal compartilhar, porque, enfim, apesar que agora o pessoal está ficando um pouco mais restrito ultimamente pela situação econômica no geral, mas no início, principalmente, se você está correndo atrás de investimento aqui, na minha experiência, o foco é muito mais na experiência do founder, no brilho do olho, sabe, nas coisas, nas buchas que você já resolveu, em outras palavras, né? Interessante. Então, por exemplo, alguém... E não é para... Gente, e-residência não é para viver na Estônia, tá? Já está bem compreendido isso, acredito, né? Mas uma pessoa estando no Brasil que quer utilizar dessa empresa que ele já tem na Estônia, por exemplo, né? Aproveitar que já tem empresa aqui, vem para a Europa, passar uma temporada, 3 meses, e vai aproveitar essa época para fazer o networking. Tem alguma, então, dica do que vocês podem dizer para essa pessoa? Ó, procura isso, faça isso, não faça isso, ou não fale isso, não reaja ou faça dessa forma. Tem dicas dessa forma mais, posso dizer, concretas para este primeiro passo de alguém tentando, né, conversar, fazer networking aqui na Estônia, como empreendedor estoniano brasileiro? Tem que montar uma agenda, tem que entrar em contato com essas pessoas no LinkedIn com muita antecedência, porque assim, até com os amigos estonianos, não existe essa espontaneidade, vamos nos encontrar daqui 2 horas, estonianos. Não, eles vão pegar a agenda deles, eu tenho tempo de 1 semana e meia, pode ser tal horário, então assim, se isso acontece até na vida pessoal dos estonianos, no business é a mesma coisa, eles precisam entender a agenda das pessoas que você quer conversar e fazer esse networking de sentar e marcar mesmo, então não dá para vir aqui e ser espontâneo, às vezes dá certo, mas eu diria que a chance de dar errado é muito alta, então é bom se planejarem, entrar em contato com as pessoas que vocês querem conversar e fazendo esse network de pouquinho, olhar os eventos, tem muitos eventos de startup ou small communities, pequenas comunidades dentro do Facebook, é só colocar a cidade que vão aparecer os eventos, entrar em contato com as aceleradoras, entrar em contato com o Lift 99, que quem fundou foi o Ragnar Sars, que o Edu comentou, e Palo Alto também, que é um outro coworking que quem criou foi um outro fundador bem-sucedido, né, qual era o nome desses pagamentos online? Fortumo. Ex-Fortumo. E
entrar em contato com a descendência e fazer uma agenda. Eu acho que essa é a forma de pelo menos sair da Estônia com leads, né? Com investidores, com conversas iniciadas. Uhum, eu concordo. De fato, inclusive, até você comentou, na vida pessoal eles já são assim, por exemplo, um exemplo bem tácito disso, a minha esposa, hoje em dia, ela está aqui comigo, aqui na Estônia, e até as amigas dela, que são estonianas aqui, às vezes, vamos tomar um café, não é um negócio assim, tipo, acordei, fez sol, vamos tomar um café, né? É mais assim, tipo, no dia tal, né, eu tenho uma agenda, vamos tomar um café, né? Então, é mais ou menos por essa linha. Então, assim, é claro que existem os acasos felizes, mas esses acasos, digamos assim, felizes, eles tendem a acontecer mais você seguindo, digamos assim, um pouco de disciplina, como a Karen comentou, ou seja, você, né, começando a fazer contatos, mantendo a agenda. É muito bom você também ter uma agenda, digamos assim, do que você vai falar com essa pessoa, digamos assim, uma linha, porque eles são muito objetivos, então, assim, eles não são muito de conversa de corredor, né? Acontece, mas é raro. Então, é bom você ser bem objetivo, mostrar que você tem bastante, digamos assim, respeito pelo tempo deles, e com o tempo, fazendo os contatos, acontece, sabe, esses acasos, assim, digamos assim, felizes, né? Às vezes você encontra um, sabe, num dia que, enfim, tá virado para a lua, sabe, te dá um sorriso e, enfim, sai uma conversa e sai alguma coisa. Mas, no geral, é bem como a Karen falou. Maravilha, eu adoro essas diferenças, e, gente, é diferença cultural mesmo, tá? E é saber entender como eles pensam, né, para se aproximar, primeiramente, depois conversar sobre negócios, né? E também não pegar para o pessoal, principalmente para vocês que vivem no Brasil, nunca viveu fora, tem maneiras que eles se comunicam aqui que até dói, né? Mas é a maneira deles se comunicarem, não está nada errado por aqui, tá? Karen. Eles são diretos, não, o Edu falou assim, respeita o tempo deles e a questão do atraso, né? No Brasil a gente tem uma relação muito Uhum. flexível com o tempo. A gente não se incomoda tanto. Eu sou de São Paulo, então acho que em São Paulo a gente se incomoda um pouco mais com atraso, né? Mas e até a gente tem que se planejar mais por causa do trânsito. A gente tem que sair às vezes uma hora antes de casa para a gente chegar no horário, às vezes a gente chega antes, mas o estoniano, se você chega na hora, você já está atrasado para o estoniano, né? Então é sempre bom chegar um pouco antes e realmente ter uma agenda importante. Eles têm essa relação desrespeito para eles, né? Eles tomam isso como algo pessoal. Assim, você não me respeita. Você, não é, a gente fala, não, eu miscalculei o tempo, né? Uhum. Sorry. Eles falam, não, eles já tive experiência quando eu era estudante de marcar com uma amiga. E a minha amiga foi embora porque eu me atrasei 10 minutos. Nossa, isso é muito aqui, 10 Uhum. minutos, meu Deus. 10 Né? minutos, Hoje em dia, para a gente também é muito, né, 10 minutos. Uhum. É eu me verdade. atrasei 10 minutos para me encontrar com uma amiga e ela foi embora. Uhum. E demorou um tempo pra gente reatar a amizade depois disso. Ela sentiu isso como uma ofensa pessoal. Pra mim, na época, eu achei um absurdo, porque na minha cabeça, se atrasar com um amigo, às vezes você atrasa meia hora, e os amigos falam: tranquilo, tô andando aqui no shopping, tô respondendo e-mail, no worries, né? Porque você tá encontrando um amigo. Mas, Uhum. enfim, é importante chegar na hora, um É pouquinho verdade. antes até, né? É verdade. E eles mesmos, às vezes, eles se atrasam também, às vezes, mas eles geralmente eles já chegam já pedindo mil desculpas, né? Ou seja, É, eles não gostam realmente de fazer isso. se mortificam. Que é bem diferente, por exemplo, quanto onde eu estava antes, no Bahrein, que lá, dependendo da hierarquia, o atraso é uma forma de mostrar importância. Ou seja, você vai falar com o presidente, ele lhe faz aguardar uma hora, é uma forma dele te mostrar que o tempo dele é mais importante que o seu. Aqui já eu acho legal, enfim, bem, respeita bastante o tempo. Um outro detalhe que é legal também comentar para o pessoal em relação à cultura e talvez linguagem corporal é a questão como eles lidam com o silêncio, né? Ou seja, é muito comum aqui, às vezes, em conversas, existirem espaços de silêncio que a gente que é brasileiro, a gente fala, meu Deus, tá em silêncio, tá achando terrível a minha conversa, ou seja, tá um tédio. Mas eles tomam, às vezes, tempo para poder pensar antes de falar, eles pensam bem nas palavras, e até em questões de você fazer amigos, às vezes é comum o silêncio, até quando você está com amigos,
é meio que assim, não é que tá um tédio, não é que, tipo, você chamou a pessoa para tomar uma cerveja e ela tá achando terrível estar com você, é que ele quer estar contigo, a sua presença para ele é legal, né? Ou seja, não necessariamente o silêncio significa que as pessoas estão com tédio. E isso dentro das reuniões de negócio também vai para dentro da reunião de negócio. Muitas vezes, eu já tive várias reuniões aqui que eu apresentava mega, ultra louco, né, de entusiasmo, né, pulando, quicando, e terminava, o pessoal tava para mim em poker face, né? Cara, e às vezes tem aquele sorriso de canto de boca. Nossa, por dentro eles estão, tipo, amando, estão adorando, mas não necessariamente eles externam isso. Karen, então você também passou por isso, né? Tô vendo aqui. Passei. Quando o estoniano fala it's okay, geralmente é muito bom, né? Para um estoniano, quando ele fala it's okay, é bom. Porque eu pensava, nossa, it's okay, parece que é ruim, né? Mas não, para eles são muito muted, na forma que eles expressam as emoções. Sim, eles pensam Interessante. mesmo, a relação deles com o silêncio. Eu aprendi a apreciar o silêncio e a entender o silêncio na Estônia. Realmente foi um ponto bem levantado do Edu. Né? Geralmente o ok deles é not bad. Então, assim, e aí, tipo, É. o ok, Nada. se ele soltar um very nice, que eu já recebi um very nice aqui, você pode ir para casa Nossa, gritando, que você, tipo, solta né? foguete. É. Very nice, uau. Agradou. Interessante. Ah, e também tem a minha parte que eu vejo aqui, lidando com agências, pessoas, colegas e tal, é que quando a pessoa pega um negócio seu e não é critica, não critica favorável, né? Olha, faça isso, mude isso. Ai, gostei desse gráfico, pode fazer dessa forma? Em outras culturas, inclusive a nossa, é como, nossa, está me criticando. Aqui não, é o que eu vejo, pelo menos, é algo, nossa, essa pessoa se interessou pelo que você está fazendo, ela está te achando que você está fazendo interessante. É. E é uma outra maneira de pensar, né? Tem que realmente se integrar de dentro para fora quando lidar com outros países, isso é normal, mas quanto mais para o norte você vai, mais vai ter que lidar com silêncio, né, horário e tudo mais, né? Bom, E o que você está falando aí, talvez só adicionando bem brevemente, é uma oportunidade também para nós como brasileiros, porque, por exemplo, lidando com a minha equipe toda de estonianos, acontece muitas vezes o que você falou de, você vai pegar uma coisa para fazer e eles querem ajudar, eles querem criticar de forma construtiva, mas isso às vezes eles se prendem tanto aos detalhes que às vezes o fato de ter um brasileiro na equipe que às vezes sabe tem aquele pump extra ali, tipo, cara, deu aqui, vamos em frente, ajuda bastante. Muito, concordo. Acho que tem muitos cases de sucesso. Os estonianos gostam de trabalhar com os brasileiros, tanto que o governo tem promovido, né, a vinda de mais brasileiros para a Estônia, porque além da gente ter o talento, a gente tem a personalidade que acaba complementando com a personalidade estoniana, que o brasileiro é bem energético e bola para frente, vamos fazendo, que o estoniano às vezes ele é muito pragmático e pensa muito, e às vezes isso é uma boa combinação, que nem o Eduardo falou. Com certeza. E eu lembrei de interessante. outro aspecto cultural, interrupções. Estonianos odeiam. Ai, verdade. Tem que esperar o estoniano parar de falar, ver que ele não vai falar mais nada para você falar de novo, porque se você interrompe o estoniano, é o ponto do desrespeito, parte 2. É o tão desrespeito quanto o atraso, interromper o estoniano. Cuidado. O brasileiro Verdade. faz isso, né? A gente faz sem querer. Ó, vamos lá. Fábio, queria saber se faz sentido abrir uma empresa como residente para receber o cliente direto lá fora e movimentar os pagamentos aos fornecedores. Sim, quando tudo se passa lá fora, pode sim. Só que a sua empresa faz excursões. Turismo é uma das poucas áreas que tem que ter algum tipo de certificação. Se esse seu turismo vai e volta no mesmo dia, não é necessário. Mas se a mesma empresa estoniana lida com um tour de vários dias, aí converse com alguém que saiba conversar sobre as certificações que você precisa aqui. Não é certificação, desculpa, é autorização, né, para fazer o negócio com a empresa estoniana, tá, Fábio? O Pedro, pagar impostos. Pedro,
só se paga impostos sobre capital distribuído. Então, se você fizer uma venda e tiver, por exemplo, 10 mil euros de lucro, o imposto não é pago sobre o seu lucro, tá? É sobre a distribuição de capital. Outra coisa, tá? Deixa eu colocar já aqui o Knowledge Base da eResidency, que isso tem tudo respondido lá, assim, é bem, bem direto, como uma boa página estoniana. Estou colocando aqui no chat, tá, Pedro? Felipe, Eduardo, com respeito à cultura tech, existem oportunidades para networking como programador na Estônia? Tem bastante, né? O que não falta aqui é oportunidade com programadores, diz como desenvolvedores, correto? Desenvolvedores de software. Tem bastante. Enfim, na verdade, eu acho que é um dos lugares que tem mais programador por esquina, aqui é a Estônia. Então, nesse sentido, existem bastante eventos também. Enfim, é legal também, até como programador, às vezes você também visitar alguns eventos de startup também, porque às vezes, sabe, pinta ali alguma ideia ou alguma coisa ali no meio, ou tem alguma ideia na cena, você consegue, sabe, se enturmar com founders ali. E o que eu posso te dizer é isso, respondendo de forma bem sucinta a tua pergunta. Tem duas conferências grandes aqui de tech da Estônia, que é o Latitude 59, Uhum. que é aqui em Tallinn, e tem em Tartu, que é o Startup Day, que eles até fazem um trocadilho que tem Tartu dentro de toda startup, né? Até a palavra. Uhum. Que tem desenvolvedores, tem recrutamento de desenvolvedores, tem CEOs, tem de Uhum. todas as áreas relacionadas à construção de uma empresa de tecnologia. Uhum. E eu acho que até essa que acontece em Tartu, ela até para o pessoal desenvolvedor, que quer pegar a coisa assim mais no início, ela até tem uma pegada mais universitária, mais garagem. Eu acho que a É Latitude aqui é verdade. um pouco mais professional, então, É então verdade, com certeza. Gente, olha que legal essa mensagem aqui, da Mariel Macedo. Somos da... Não sei se é bem pronunciado, tá, Mariel? Comtashi? Comtashai? Comtaxai? Uma startup de infraestrutura para comunidades amazônicas. Levamos internet via satélite, energia solar, sistema de água potável. Trabalhamos com comunidades indígenas, ribeirinhas e regionais. Nossa, coloca o seu site aqui, né? Não sei, é bem legal, viu? Muito, muito legal. Parabéns. Eu trabalhei no setor de telecomunicações por 7 anos. Eu sei bem, especialmente no Brasil, interiores assim da América Latina em geral, é, como isso é trabalhoso, viu? Parabéns. Trazer É. infraestrutura, né? É sempre um desafio. Tem a outra mensagem da Mariel, ela que complementou, desculpa, Mariel. E queremos abrir um braço na Europa, pois comercializamos também produtos indígenas na Europa. Por isso a Estônia é um local perfeito. É assim, Mariel, tem duas coisas. Vai sair do Brasil, então é uma exportação. Eu diria para você procurar Invest Piauí, que eu sei, é o que eu sei que está praticamente pronto, né? Edu, eu não sei se Paraná tá, se vocês já escutaram, vai ter outras EPS aí no Brasil, viu? Já uhum. tem, inclusive, me desculpa. Mas a que eu tenho contato hoje em dia é do Piauí. Tem outras, tá? Procurem as outras ZPS do Brasil, aonde a exportação através da CPE tem uma ajuda aí financeira. De novo, se você empregar localmente, aí você consegue ajudar também a comunidade local, exportar bem e fazer negócios fora do Brasil, viu? E sim, pode exportar, pode vender, pegar outros fornecedores, enfim, mais clientes fora do Brasil através da empresa estoniana, mas, de novo, consulte um advogado, procure um Sebrae, não sei, o Invest Piauí, que já conhece muito bem sobre a Estônia, a galera de Santa Catarina também conhece muito bem sobre a Estônia. Eu acho que no seu caso seria a galera do Piauí. Não, peraí. No Amazonas também, tem o Parque Científico que está sendo criado aí, a galera conhece bem. Já tem um contato para você, viu, Mariel? Que conhece bem sobre a história. Bem legal, já tenho o seu contato. Vou pegar o seu e-mail depois e te escrevo, viu? Bom, Lucas é do Rio de Janeiro. Já visitou a Estônia, Lucas? Minha empresa atende comunidades da Amazônia. Peraí. Tá, não, você está junto com a Mariel, agora que eu vi. Que legal, muito legal. Ah,
Carolina, já leu tudo no site, mas não começou o processo. Por quê, Carolina? Por que, Carolina? Felipe, recomendo N26, mas tem que ter residência na Europa. Pois é, Felipe, essa é a diferença entre as fintechs que têm algum tipo de parceria com o governo da Estônia, não é no governo, desculpa, com o programa de residência ou Startup Estônia, porque elas conhecem o programa de residência, então quando elas veem que a sua empresa, você mora fora da Europa, mas tem uma empresa na Estônia, elas não vão achar bizarro, porque elas sabem que é através da e-residência, viu? Inclusive, algumas delas já têm o lugarzinho lá para vocês colocarem que é um e-residente. Então, por isso que essas empresas são legais. A N26 é realmente muito boa, é uma das fintechs, né, maiores e tal, bem conhecidas aqui na Europa, mas recorra a essas que conhecem sobre a Estônia ou sobre a e-residência, que vão te atender, tá? Que não vão achar bizarro que você mora no Brasil tendo empresa na Estônia, viu? Quais seriam os impostos e quando... Tem lá no link que eu mandei, viu? Tá tudo lá. Sobre impostos, é isso aí, Karen. Já colocou lá pra gente? Valeu, viu, Karen? Já coloquei. É. Um dos meus objetivos é freelance, autônomo, TI, empresa europeia. Alguém faz isso aqui? É, Cara, tem muita empresa europeia que contrata, que não. Na verdade, é mais fácil alguém te contratar como um autônomo em outro país, né, para essas empresas. Tem empresas tipo Deal, Remote, que ajudam outras empresas a contratarem funcionários em outros países, mas isso funciona bastante, viu? Eu vejo aqui na Estônia, eu acho que a Holanda também contrata bastante fora, Alemanha não, França não, Espanha não. Não sei sobre Portugal, mas eu sei que Estônia, Holanda, a Suécia, cara, talvez você tenha um update disso, mas eu já escutei que empresas suecas também contratam bastante fora do país. Contratam, sim. Eles fazem contratação via PJ. Legal. Felipe já está fazendo a residência. Legal, Felipe. Ahn, eu acho que você estava respondendo a alguém. Sabe alguém que já conseguiu um contrato europeu? Tiago, como assim contrato europeu? Investimento? Clientes? Converse aí. Deixa eu ver. Luiz Siqueira, você tem alguma lista de contatos com nome de empresa que possa fazer a representação local na Estônia? Pois eu tentei ligar para algumas, enviei e-mail para algumas que estamos no site, mas nenhuma me respondeu. Ah, representação legal. Você está falando de endereço? O endereço e contato legal é isso? Se for, tem as brasileiras, viu? Que tem contato, que tem parceria com as empresas daqui. As brasileiras já servem, que eles já vão te encaminhar para a galera daqui da Estônia, viu? Vai lá no Marketplace de novo. Eu já coloquei aqui o link do Marketplace, não? Se não, eu coloco de novo. E contate os brasileiros, que todos eles já conhecem a galera daqui, então conseguem aconselhar na parte brasileira e conseguem passar o que for da Estônia para os estonianos, viu? Peraí, eu já me perdi, gente. Não sei se Karen e Eduardo estão vendo as próximas. Carolina, vocês são todos sensacionais. Que bom que vai ficar gravado. Eu estava pensando em algumas pessoas agora para compartilhar. Que legal! Carolina gosta do frio. É o Felipe perguntando com respeito à cultura tech na Estônia. Ah, não, isso aí já foi perguntado, né? Oportunidade para networking. Carolina é nômade digital, está em São Paulo, faz faculdade EAD, está pensando em criar uma empresa de consultoria contábil. Muita gente está precisando de ti, viu? Nesse sentido de nomadismo digital, visão global, etc. Se alguém tiver interesse em fazer networking para fazer algo... Ah, tá. Legal, viu, Carolina? Uma dica, né? Se você se especializar não só na Estônia, souber fazer a diferença entre vários países, tem muita gente que vai precisar de ti. Então aproveita. E aproveita e cria sua empresa na Estônia para atender a quem não vive no Brasil, que fala português e outras línguas que você possa falar. Hum,
André, eu acho que é André, tá? André é nômade digital, que legal. Ah, o André mandou, na verdade, só para gente daqui, mas ele mandou o contato pessoal dele, viu? Karen e Eduardo, para mim também. Alguns contatos aqui. Ah, o Lucas escreveu o site, que legal. Temos muitas ONGs europeias querendo apoiar a Amazônia. Estamos. Oh, legal. Muito legal mesmo, viu? Tem uma pergunta. Natanael. Desculpa, Karen. Não, imagina que se tem alguma comunidade de brasileiros com e-residency ativa. Eu não conheço. Tem uma comunidade no Facebook de brasileiros que realmente moram na Estônia, porque tem brasileiros na Estônia, todo mundo entra, tem uma outra comunidade de só brasileiros que realmente moram. E essa é a única que eu faço parte, mas eu não sei de e-residency. Tem uma comunidade de residency, só que é em inglês. E eu queria muito abrir uma em português, para ser bem sincera. Só que eu não dou conta. Eu tenho meu trabalho aqui, eu não consigo gerenciar. Tem até a Michelle Garcia, uma ex-residente, que ela estava até talvez querendo abrir essa comunidade, mas o problema é, vão ter perguntas, vão ter gerenciamento de comunidade, afinal das contas, e ninguém está muito afim de pegar isso para valer. Né? Se eu conseguir crescer uma equipe no Brasil, com certeza eu teria alguém para fazer este trabalho de comunidade para quem fala português, tá? Mas como eu não tenho, eu não consigo fazer eu por mim mesma, e aí eu teria que contar com a própria comunidade e ela se autopreserva, tá? Claro que eu posso entrar para e-residentes que estejam aí, fiquem à vontade, me chamem, converse, mas eu não posso, neste instante, gerenciar e fazê-la oficial, porque é impossível, gente. Infelizmente, não dá. Nathanael trabalha com pecuária de precisão. Que interessante. Alguns contatos. Tem umas agrotechs famosas aqui na Estônia. Então, apesar de a Estônia não ter tanto território assim, eles têm umas empresas muito legais de agrotech. Acho que a Timbeter é a mais famosa, de Timber. Timbeter, se não me engano. Timbeter. Já ouvi Interessante. falar dele já. Eles medem circunferência, a conta das toras, né, de madeira, quando eles cortam, porque eles importam, exportam, e deixa tudo mais automatizado, né? Em vez de contar manualmente, etc., eles tem essa tecnologia. Thiago perguntando, Karen, você disse que contratam como PJ, mas seria mais fácil com PJ da Estônia. Sim, com certeza, porque você é um PJ, uma empresa na Estônia, né, Karen, se você quiser responder um pouco mais. Para nossa contabilidade não faz muita diferença. A gente pode contratar pessoas do mundo inteiro, mesmo sendo uma empresa estoniana, desde que a empresa forneça para a gente todas as informações, por exemplo, a tutor ID, o número de registro, VAT, etc. A gente contrata desde que a empresa ofereça um invoice para a gente. Mas, claro, se for uma empresa estoniana, até o modelo de invoice, etc., é muito mais familiar para a nossa contadora quando ela faz a contabilidade do mês, né? Porque se tiver o VAT, né, o Value Added Tax, que eles repassam para a gente recebe de volta, etc. Tem alguns benefícios que a gente tem na Estônia quando você é empresa, né? A gente não paga o Value Added Tax. E isso dá até para comprar apartamento, por exemplo, desde que esse apartamento seja um apartamento utilizado para empresa, para fins comerciais. Claro que tem gente que utiliza de uma forma errada, mas se você for pego, né, que eles fazem às vezes o pente fino, etc., eu recomendo que não façam nada errado. Mas na Estônia tem esse benefício de não pagar o Value Added Tax e anualmente você recebe o tax returns de, às vezes, dependendo de quanto você gastou, 20, 30, 40 mil. Que você Legal. deixou de pagar de imposto, né? Vou para a próxima aqui. Eu vou já, gente, fazer um pouco mais rápido, senão a gente vai ficar aqui 3 horas conversando, viu? A Graciela, ainda não ficou claro para mim. Eu preciso ter uma empresa já aberta no Brasil? Não, nunca. Para nenhuma empresa internacional, você precisa abrir sua empresa no Brasil. Já falo por quê. E por que deveria também. Para ainda poder abrir na Estônia, hoje em dia atuo como MEI aqui somente. Graciela, é o seguinte,
é a primeira pergunta que você tem que fazer. Por que você vai abrir sua empresa na Estônia? Seus clientes estão fora do Brasil? Seus fornecedores e clientes estão fora do Brasil? Você quer expandir o seu produto para fora do Brasil? Beleza. Mas, se você atende o mercado brasileiro em língua portuguesa, tem funcionários, contrata, tem fornecedor no Brasil, essa empresa não pode estar na Estônia. Isso aí é evasão fiscal. Tem que ser uma empresa brasileira, tá? Então, para o Brasil, uma empresa brasileira. Para negócios internacionais, tudo que está fora do Brasil, a empresa na Estônia. Ok? Por isso que eu falo, tem que ter a empresa no Brasil, se você tiver, enfim, já expliquei aqui, né, algumas coisas no Brasil, tá? Não pode ter na Estônia e fazer tudo no Brasil, isso aí não pode, isso não existe, é contra a lei. A Karen já respondeu aqui. Ah, beleza, já vi que a Karen também respondeu, bem proativa, obrigada. O Thiago falou que sentiu alguma dificuldade das empresas europeias. Ah, você já respondeu também. Desculpa, Karen. Beleza. Ó, gente, Tá. então vamos finalizar aqui. Na verdade, vou fazer o seguinte: em vez de colocar aqui no chat, eu vou responder a todos aqui com alguns links bem importantes sobre a Estônia, sobre impostos, os contatos no Brasil de quem entende sobre a Estônia, os sites das duas empresas, da Iera, da Tutora ID e da e-residência, óbvio, o meu e-mail e contato, se vocês precisarem, tá? Eu também vou compartilhar um calendário meu, mas, por favor, não vai preencher meu calendário para perguntar como que você abre uma empresa na Estônia, tá, gente? Leia primeiro e tenham perguntas que sejam, claro, plausíveis de me perguntar, de conversar comigo, porque tem perguntas aí que vocês facilmente encontram na internet. Se não fala inglês, coloca no Google Translator, tá? E é isso. Gente, muito obrigada mais uma vez. Eu gosto muito de bater um papo, é aqui entre a gente mesmo, tanto no chat quanto os convidados e tal. É a nossa terrinha aqui entre a gente, então eu fico muito contente. Novamente, parabéns, Edu, Karen, a galera aqui do chat que está querendo empreender, né, expandir e tal. Tem que ter coragem, né? Não é para qualquer um, não, viu? Então, parabéns a todo mundo. E, de novo, eu fico muito orgulhosa de ter pessoas tão legais, tão fortes, tão geniais aqui entre nós brasileiros. Muito Beleza, obrigada. pessoal? Beleza, gente. Um abração, um beijo, bom dia aí para quem está no Brasil e boa noite aqui para a gente na Estônia. Obrigada, gente. Valeu, tchau, tchau. Sucesso para Tchau, todos tchau. nós. Tchau, tchau. Tchau.